O PT estava um tempão esperando que a população fosse às ruas para defender o presidente Lula, que houvesse manifestações contra a condenação do ex-presidente Lula, e nada, ninguém se mexeu. O máximo que acontecia é o eleitor mais pobre, o eleitor fiel ali do partido, acreditando que o presidente foi o que mais beneficiou justamente essa camada mais pobre, prometer na hora das pesquisas votar nele, né? Mas ir para a rua tomar partido, só quem foi o pessoal mesmo ligado aos partidos, a sindicato, a MST, coisas assim. Mobilização popular a favor de Lula? Nada. E aí agora de repente aparecem uns idiotas para dar uns tiros na comitiva do ex-presidente Lula e com isso ele ganhar aí todos os espaços possíveis e fazer a sua pose predileta de vítima. Alguém diz assim, não, mas isso aí foi armado pelo próprio pessoal do PT. Olha, impossível não é. A gente não pode dizer que isso é uma coisa completamente descartada. Mas basta ver o clima que estava se criando o tempo inteiro, de tentar atrapalhar a qualquer custo a manifestação política do ex-presidente Lula, a campanha que ele estava fazendo. E também se diz assim, mas para que ele foi no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, se o pessoal lá não gosta dele, ele sabe muito bem que tem uma rejeição grande lá, mas e daí? Ele por isso não vai fazer campanha lá? E ele vai renegar os votos que tem lá, por acaso? Se você tirasse, por exemplo, os votos de Dilma em São Paulo, apesar de todo o ódio que existe contra o PT em São Paulo, ela não teria ganho a eleição que passou aí, não. Então, a pessoa é livre para fazer campanha onde bem quiser entender. E se há um clima de confrontação, ótimo para o PT, porque ele vai justamente poder ter esse discurso, olha, estão querendo nos perseguir, os fascistas, eles não querem saber de disputar a eleição, eles querem nos impedir na marra e tudo mais. Inclusive, gente do próprio PT dizia, não vamos para o Sul, não, porque lá o pessoal não gosta da gente, mas o Lula, que não é burro, que entende muito mais de política e de propaganda e de estratégia do que todos os outros somados dos partidos de esquerda e de direita, é para lá que eu vou. Lógico. E está comprovado que deu hiper certo, porque começou a caravana do Lula no Sul, começaram os protestos e de repente começou a virar notícia. E de repente aquilo cresceu de dimensão. A cada dia que passava, o noticiário era mais intenso sobre essas manifestações contra o ex-presidente Lula. Antes não, ele fazia as viagens dele, não repercutia, era mais um candidato que estava rodando o país procurando voto. O certo é que está se criando um clima cada vez pior no Brasil. A radicalização interessa a gente dos dois lados. O pessoal que quer até uma intervenção militar adora que isso vá se aprofundando, que esse clima caótico se estabeleça, porque é justamente a justificativa deles. O militar tem que entrar para colocar ordem. E para a esquerda esse clima de confronto serve no mínimo para justificar o discurso, né? Para dizer que eles foram postos para fora de uma forma ilegal, irregular, que tudo foi um golpe e que o golpe a cada dia se acentua, se concretiza mais e assume novas formas. E cada dia mais aumenta o número de pessoas que não estão interessadas numa solução para o país, e sim em ver o circo pegar fogo. E quanto mais gente pensando assim, mais a gente se aproxima da insanidade, mais a gente se aproxima de não ter uma solução racional para o problema. O pior é não ter com quem contar. Não se pode contar com o Supremo Tribunal Federal, não se pode contar com as lideranças políticas na Câmara, no Senado. O presidente da República é um homem sem qualquer credibilidade e o barco, de fato, está à deriva. À deriva, o barco já está há muito tempo. O problema é que agora parece que uma tempestade se aproxima.